Band News FM continua com as entrevistas com os candidatos ao governo de Minas e hoje a gente recebe a candidata do PCB, a Renata Regina. Como vai, Renata? Tudo bem, Lucas, e você? Tudo certo. Renata, uma primeira pergunta que a gente tem feito a todos os candidatos é a seguinte: o porquê a senhora quer ser eleita governadora de Minas Gerais? Perfeito, Lucas. Olha, o nosso estado está numa situação péssima, né? Agravamento da fome, da pobreza, das pessoas desempregadas ou trabalhando na informalidade sem garantia de direitos. Temos visto a destruição dos nossos serviços públicos, desvalorização dos servidores públicos e o avanço, né, do movimento de privatização de nossas empresas, do nosso patrimônio. Então, o Partido Comunista Brasileiro entendeu que era fundamental a gente lançar uma candidatura nesse cenário para estar apresentando uma alternativa de fato, né, para os trabalhadores, para as trabalhadoras mineiras. Então a gente tem uma chapa formada por duas mulheres trabalhadoras que têm origem aí na luta e nos movimentos populares, com um programa, né, anticapitalista e anti-imperialista comprometido com os interesses da classe trabalhadora. Então, nesse sentido, a gente entende que a alternativa mesmo a esse cenário, né, não é a pessoa que está ocupando aí o segundo lugar nas pesquisas, e sim as pessoas comprometidas com a classe trabalhadora, como a nossa chapa majoritária e também as candidaturas proporcionais. Renata, no plano de governo que vocês protocolaram junto ao TSE, fala da instalação de um chamado poder popular. Seriam, né, pelo que entendi, representantes eleitos em regiões, bairros, enfim. Queria que você explicasse isso um pouquinho melhor. Certo. A construção do poder popular é um dos eixos centrais do nosso programa de governo, tendo em vista que nós fazemos uma série de propostas ousadas, né, propostas de caráter revolucionário mesmo, para estar transformando aí, né, a forma de fazer política em nosso estado e também no nosso país, que também é ponto principal do nosso programa de governo da candidata à presidência Sofia Manzano. E a gente vai fazer isso de que maneira? Né? Como é que a gente vai conseguir avançar para, né, garantir a aprovação das nossas proposições, aprovação e implementação do que a gente está propondo? É através desses conselhos populares que vão ser, como você disse, por local de moradia, local de trabalho, também por cidades, micro e macro regiões. Esses conselhos vão estar culminando numa Assembleia Estadual do Poder Popular, que vai estar atuando aí junto ao Poder Executivo e também junto à Assembleia Legislativa do nosso Estado, servindo como instrumento não só para dar voz ativa para a maioria do povo mineiro, que são as trabalhadoras e os trabalhadores, mas também fazendo com que eles tenham esse poder de decisão e de cobrança à medida que a gente consegue avançar, né, na aprovação do que a gente precisa. Então a gente entende que esse instrumento de organização da nossa classe, de luta da nossa classe, é o que vai dar o respaldo político que a gente precisa para avançar nas mudanças que nós propomos, garantindo, por exemplo, né, a mobilização popular para pressionar pela aprovação e implementação dessas medidas. Esses representantes, essas pessoas, elas teriam um mandato fixo? Como é que seria operacionalizado? Então, para garantir a construção desses conselhos, a gente vai precisar da construção, né, de regimentos para poder estar implementando ele na prática. Mas o que a gente pretende fazer, Lucas, é garantir, né, que as pessoas vão participar, inclusive, desse processo, mas a ideia é que sejam períodos de 2 anos para garantir também que mais pessoas vão poder estar participando. E a gente entende que, num primeiro momento, a gente vai ter que fazer um trabalho de conscientização e mobilização das pessoas para que elas entendam que podem estar participando e se interessem em participar também. A gente tem que romper com essa ideia de que política é algo alheio à nossa realidade, ainda entender que tudo na vida é político. Né? Mas, enfim, a gente tem uma ideia muito ruim de política atualmente no senso comum, então a gente precisa romper com isso. Então, entendendo que a partir desse primeiro momento, que já vai avançar nesse processo, que talvez seja mais difícil de conseguir consolidar os conselhos, a gente avança para o processo de consolidação, depois a alternância vai ficando mais tranquilo. Mas o ideal seria isso, a cada mandato, né, de 4 anos, ter aí 2 gestões de conselhos do Poder Popular. Ainda nesse campo aí dessas mudanças que o partido entende como importantes, imagino que isso isso com certeza passaria muito também por uma forte presença ou uma presença maior no campo legislativo. Eu queria ouvi-la também sobre isso, porque muito se discute, claro, a importância como ela existe de fato nos cargos executivos, mas para que o executivo consiga executar, é importante também ter ali uma bancada razoável no legislativo, né, candidata?
Olha, como eu te disse anteriormente, Lucas, o fundamental para a gente conseguir viabilizar o que nós estamos propondo é esse processo de construção do poder popular, garantindo a organização e luta das trabalhadoras e trabalhadores. Por quê? Eu, Renata, se eleita governadora sozinha, não consigo avançar para as medidas todas que nós estamos propondo. Sim. E nem com os 3 candidatos aí proporcionais à Assembleia Legislativa que nós apresentamos nessa eleição. Vão ter papel fundamental? Claro, mas a gente precisa necessariamente garantir, né, esse mecanismo aí dos conselhos populares, que também vão funcionar por eixos temáticos, né, tratando de segurança, economia, habitação, saúde, educação, para garantir as mudanças que a gente precisa. A gente entende que o decisivo nesse processo não é somente vencer a eleição. O que tem a capacidade de decidir e garantir a implementação do programa que nós estamos propondo é esse processo exatamente que vai garantir a participação ativa da maioria do povo de Minas Gerais no processo de construção das políticas do nosso Estado. Eu queria falar um pouquinho sobre mineração. O Estado que viveu 2 crimes, né, nos últimos anos, 2015 e 2019. Recentemente também uma discussão muito intensa com relação à mineração aqui na Serra do Curral. O que o partido pensa sobre o assunto mineração, e eu quero ouvi-lo sobre Serra do Curral também. Certo. Olha, a gente é totalmente contra esse modelo de mineração predatória e nosso governo se propõe a enfrentar isso de forma incisiva, coerente ao longo de todo o governo, porque esse modelo de mineração está destruindo o nosso meio ambiente, está adoecendo e envenenando as pessoas, contaminando os nossos rios, e a gente teve aqui, como você mencionou, 2 dos maiores desastres, né, dos maiores crimes ambientais, que foram criminosos, onde as empresas não foram devidamente responsabilizadas, e a gente ainda viu o resultado do crime de Brumadinho ser uma indenização, né, um acordo que gerou um suposto valor de indenização que não contou com a participação das pessoas que deveriam ter sido prioritariamente ouvidas, que foram as atingidas e desatingidos por aquele crime ambiental, e ainda fechou o valor nesse acordo que não é equivalente nem a um trimestre de lucro aí dessa mineradora que segue batendo recorde de lucros ano após ano, mesmo no contexto de pandemia. Então, nós entendemos que precisam ser revistos todos os últimos processos de licenciamento que estão irregulares após a aprovação da Lei Mar de Lama Nunca Mais na Assembleia Legislativa, e a gente precisa rever prioritariamente no início toda a carga tributária dessas empresas e controlar a quantidade de minério extraído e como esses rejeitos estão sendo armazenados, porque continuam fazendo barragens fora dos parâmetros estabelecidos pela Lei Mar de Lama Nunca Mais. Então, a gente precisa rever tudo isso e garantir o ajustamento legal. E avançar para um processo que garanta a reestatização de toda a mineração do nosso Estado, não só da Vale do Rio Doce, de toda a mineração do nosso Estado. Nós entendemos que a mineração ela tem que reduzir de ritmo, tem que ter territórios livres de mineração, como a Serra do Curral, por exemplo, que vai desaparecer se seguirem minerando lá, que passou por um processo de licenciamento totalmente legal, portanto, tem plenas condições de poder reverter isso, e garantir nesse processo a gente reduziria o ritmo da extração mineral, tendo visto que o minério acaba, né? Garantindo aí que essa extração, inclusive, iria servir para atender as necessidades e demandas da população do nosso estado e do nosso país, e não só para exportar sem beneficiamento e ainda gerando lucro só para o capital internacional, sem nem garantir, né, que vai ficar a riqueza aqui no nosso estado também. A gente entende que o minério tem que ser nosso, controle estatal e popular. Candidata, a gente tem 1 minuto e meio, 1 minuto e 40 para uma consideração final, uma mensagem que a senhora acha importante aqui para o nosso ouvinte. Certo, Lucas. Eu gostaria de dialogar aí com a audiência da rádio, que a gente precisa construir essa alternativa, né, que seja de fato representativa da classe trabalhadora, né, uma alternativa que seja comprometida com os nossos interesses, e ninguém melhor do que pessoas trabalhadoras, que são usuárias do SUS, que usaram a educação pública, que têm seus filhos matriculados na educação pública. Então, eu gostaria de convidar a todo mundo que está ouvindo essa entrevista na rádio para estar acessando o Poder Popular MG, as redes sociais do partido e a minha também, Renata Regina Doula, no Instagram, Renata Regina PCB no Twitter, para estar conhecendo melhor nossas propostas, para estar conhecendo o nosso programa, porque nós não temos tempo de televisão mais no horário eleitoral gratuito. Então, a gente está aí disputando com recursos próprios, muito esforço, muito suor, para tentar alcançar o maior número possível do povo de Minas Gerais, distribuído aí nesses 853 municípios, e conseguir, né, construir essa alternativa junto com esse povo mineiro, para que a gente consiga, de fato, né, sair dessa situação desastrosa que o Estado está e que pode ser agravada aí com o regime de recuperação fiscal, que nós estamos comprometidos com
com o enfrentamento, a gente vai conseguir enfrentar essa lógica de mineração predatória, fomentar aí um modelo mais agroecológico para a produção de alimentos no nosso estado. Então a gente precisa necessariamente estar construindo esse caminho aí para romper e construir uma alternativa, que infelizmente, né, a candidatura que está disputando em segundo lugar também não representa uma alternativa, tendo em vista que tem mais semelhanças do que diferenças com o atual governador do nosso estado. Então eu gostaria de convidar grandemente a todo mundo que está ouvindo aí para conhecer nosso programa a fundo. E a gente conversou aqui na Band News FM com a candidata do PCB ao governo de Minas, a Renata Regina. Candidata, muito obrigado. Eu te agradeço, Lucas.